Se ligar o microfone melhora, né? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos, como vocês bem sabem, chegando aqui para resolver questões de ortografia, de onde? Sesgran Rio. 5 primeiras questõezinhas, 5 questões para a gente começar e bora que só bora. Vamos junto? Então, sem mais delongas, vamos nós aqui para a primeira questãozinha. É interessante perceber uma coisa que eu acho que, quando a gente está falando sobre ortografia, se torna muito importante para a gente, que é exatamente a noção de precisamos aumentar a nossa quantidade de leitura, melhorar o nosso vocabulário passa necessariamente por nós lermos mais, né? É claro que, diferente do que a gente fazia lá no ensino médio, em que a gente dizia para vocês assim, pega lá o livro, pega o livro do Machado de Assis, vai ler aquela coisa toda, pega o jornal lá inteiro. Agora eu já estou mudando essa ideia, né? A ideia basicamente é que você, já que está se preparando para, né, o concurso, que você pegue as questões que apresentam o texto e que você leia essas questões de uma forma mais, digamos, atenta, buscando conhecer novas palavras que apresentam-se naqueles textos, né? Então, assim, não precisa, dá para você juntar as duas coisas. E a gente sempre disse que ortografia se fundamenta em escrita e leitura. Então, nem sempre a gente escreve tanto quanto deveria, né? Mas a vida é essa. É necessário, gente, é necessário, beleza? Então, vamos para a primeira questãozinha aqui, ó. O verbo contrapor, então olha só o que a gente tem, ó. O verbo contrapor, presente no texto na forma verbal contrapõe, dá origem ao substantivo derivado contraposição, grafado com C cedilha. Os dois verbos que formam substantivos derivados grafados com C cedilha são, então vamos lá. Ascender, nós temos ascensão, ok? Considerar, nós temos consideração. Consideração. Então, o primeiro não nos serve, o segundo serviria. Então, já não serve, né? Confirmar, vamos lá. Confirmar dá origem à palavra confirmação. Opa! Temos aqui uma primeira possibilidade. E progredir dá origem à palavra progressão. Opa, não nos serviu aqui. Então, letra B já não dá. Conceder nos dá a ideia de concessão. E é importante você lembrar da concessiva, né? Então, já não nos serve. E admitir nos dá a noção de admissão. Ou seja, os dois não nos servem. Transmitir joga para transmissão, ok? Então, já não nos serve. E polarizar nos joga para polarização, né? Aqui nós teríamos uma possibilidade. Então, nós vamos notar que, de forma clara, é a única que sobrou, né? Nossa respostinha, letra E. Então, eu tenho valorizar vira valorização, enquanto aceitar se transforma em aceitação, ok? Pegou essa visão? Então, nosso gabaritinho realmente letra E. Volto a dizer, é baseado em experiência de escrita e de leitura, né? A partir dessa construção, a gente consegue pensar uma série de outras coisas. Beleza? Pegou essa visão junto comigo aqui? Então, bora que só bora. Vamos lá para a próxima. Vem junto com o tio aqui, vamos lá. A frase que tem, essa questão que é bem legal. A frase que tem a palavra ou expressão em destaque empregada de acordo com o que prevê a norma escrita padrão é: perguntam-me por que Maria José era tão querida. Então aqui eu tenho uma pergunta indireta, certo? Então estamos diante de uma pergunta indireta. E aí, se é uma pergunta indireta, esse porquê precisa ser separado. Todas as vezes que é pergunta, você deve se lembrar disso, né? Mas todas as vezes que nós estamos diante de pergunta, a pergunta se utiliza de um porquê separado. Seja ela uma pergunta direta, seja ela uma pergunta indireta. Fechou? Então, segue comigo, ó.
O céu é aonde Maria José deve estar agora, ó. O céu é onde Maria José deve estar agora, você vai pensar em deve estar. Quem está, está em algum lugar, não há algum lugar. Então, nesse caso, aqui a gente tem um processo muito claro também de regência, né? Assim, então, deve estar em algum lugar. Então, seria só o onde. Aqui acabou não ficando marcado, peço desculpas a vocês, mas é o por isso, né? Aqui no PowerPoint não está marcado. Apresentou-me a muitos autores, tornei-me um leitor voraz. Perfeito, por isso tornei-me um leitor voraz. Perfeito, até coloquei no lugar errado, mas a resposta está perfeitinha. Por quê? Por isso não é junto. Tem gente que gosta de escrever por isso junto, né? Mal a ela se foi, já sinto sua falta. Já não nos serve porque aqui tinha que ser mal com L, tá, gente? E aí você vai fazer uma troca, que é a seguinte troca, ó. Nem bem ela se foi, porque bem ela se foi não faz muito sentido. E aí você vai se recordar dessa dica aqui, ó. O mal com o, que é o adjetivo, leva para o bom. O mal com L, que é o advérbio, nos leva para o bem. Então a contraposição e a troca é essencial, tá? Perdi quem me protegeu há um ano. Também não nos serve porque esse azinho aqui, ó, é o verbo haver. Então seria a porque é uma indicação de quê? De tempo decorrido. Então o tempo já passou, o tempo é decorrido, precisa ser verbo haver. Logo, respostinha, letra C de caraca, moleque, que dia, que isso. Toca um pagodinho, só para começar. Beleza? Pegou visão? Então, basicamente essa ideia aqui, juntos e misturados, a gente consegue seguir em frente. Mais ou menos a mesma noção que a gente tem lá atrás, e agora fica mais fácil da gente pensar, tá? Então, ó, as crianças querem estar aonde a fantasia está. O que está em algum lugar, né? A gente tem essa construção, então estar em, a gente lembra aqui que não pode ser o aonde. Queremos saber por que a ideia de eternidade nos fascina. Queremos saber é uma forma indireta de pergunta. Se é uma forma indireta de pergunta, realmente esse porquê precisa estar separado. Perfeito. Vamos ver ali se a nossa dica vai funcionar, ó. O gosto adocicado do chiclete nem bem acaba e queremos outro. Então aqui nós precisaríamos grafar com mal com L. Né? A ideia de bem acaba fica feio, como eu disse para vocês, mas é tipo, é de tempo, né? Assim, é uma expressão temporal nesse caso. O gosto do chiclete mal acaba, ou seja, acabou agora, né? Assim, em seguida seria mais ou menos essa ideia, tá? Então mal acaba e queremos outro, ou seja, não dá nem tempo de nada e nós já queremos outro chiclete, tá? Nada de como balas e chicletes durante uma sessão de cinema. O problema aqui é que sessão nesse sentido é com 2 S's. Sessão assim, ó, com C cedrilha, como dizem os meus alunos, é o que nós chamamos de repartição, uma parte de um órgão público, né? Então aqui nós teríamos uma repartição. A ideia de viver para sempre persegue o homem há séculos. Então você já percebeu um certo padrão de cobrança desse tipo de questão na Sesgran Rio, né? Então aqui, respostinha, a letra B de bolas de fogo passamos, hein, gente? Chegamos. Bora para a próxima? Bora para a próxima, que é também uma das palavrinhas que mais causa problema na cabeça de vocês. Vem comigo! O termo destacado é que você vai fazer o teste da troca, tá, gente? Então você vai trocar, você vai fazer o teste da troca por quem? Pelo antônimo. Não é o tio Antônio, não. Opa, acabei escrevendo Antônio mesmo. A troca pelo antônimo. Ok? Então, antônimo. O termo destacado está grafado de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em: o estagiário mal foi treinado, por isso não desempenhava. Foi mal treinado, perdão, mal foi treinado não, né?
O estagiário foi bem treinado. Perfeito. Então, a aplicação aqui, vou até apagar para a gente escrever na nossa corzinha de coisa certa, né? Que você sabe que é outra cor. Então, a ideia é, ó, o estagiário foi bem treinado. Eis a nossa resposta, né? Vamos ver a próxima, ó. O time não jogou bem no último campeonato. Então, aqui está errado, porque deveria ser mal com L. Então, troca pelo antônimo é a melhor forma que você vai ter para resolver esse tipo de questão de bom, né, mal com U, mal com L. É muito interessante você prestar atenção, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. O menino não era bom aluno, então, se não era bom, ele não era mau aluno, né? Os funcionários perceberam que o chefe estava de mau humor, estava de bom humor. Então, ele estava, na realidade, de mal com U. Os participantes compreendiam bem o que estava sendo discutido. Então, aqui seria mal com L. Realmente, a letra é A, de as estrelas lá do céu. Eu vou buscar beijos com sabor de mel. Eu vou te dar. Vamos lá. Agora, questãozinha relacionada com quem? Questãozinha relacionada com os porquês. Então, vamos ver aqui. A palavra ou expressão destacada aparece grafada, de acordo com a norma padrão da língua, em: o aquecimento global pode afetar a sobrevivência da população em muitas regiões, porque água e comida se mostram escassas. Faz a troca pelo pois. Coube a troca pelo pois? Coube. Então, aqui nós temos porque junto. Não nos serve como resposta, tá? O Dia Mundial do Meio Ambiente serve para nos lembrar o porquê. Então, sempre que você tiver o artigo o na frente de um porquê, ele é junto e com acento. Então, ó, porquê. Então, você vai pensar isso. O artigo obriga a utilização dessa expressão, tá? O principal tema discutido entre os governos e organizações é a globalização, porque separado afeta a vida dos indivíduos. Tá incorreto porque, ó, substitui pelo pois e aí gera-se um porquê, ok? O pois sempre é porquê junto. Os especialistas defendem que o clima da Terra tem passado por ciclos de mudanças, mas divergem sobre o porquê desse fato. Perfeito, né? Porque, ó, artigo, o, e aí eu tenho o porquê separado. Perdão, porquê junto e com acento. Os cientistas têm estudado o porquê. Mais uma vez, ó, aqui deveríamos acrescentar o acento circunflexo. Logo, respostinha, letra D de domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Bora que só bora, galera. Bora que só bora. Muito, mas muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. É um prazer sempre imenso. Finalizamos o primeiro bloco. E é isso. Logo, logo nós chegamos. Valeu, galera. Um beijo, um queijo. Até a próxima. E fui!